Olha, se já soou estranho o fato de integrantes da Globo News terem feito duras críticas ao governo Lula ao longo das últimas semanas, em especial ao próprio presidente Lula, a coisa agora ficou ainda muito pior. Porque hoje, segunda-feira, a pseudo-jornalista militante Daniela Lima, que há anos tem reforçado as narrativas do governo, apresentou praticamente um dossiê para destruir Lula, Janja e ainda alguns aliados próximos, mas livrando Fernando Haddad de todas as suas acusações. Os fatos trazidos por ela, muitos deles vindos dos bastidores de depoimentos de integrantes do governo diretamente a ela, entre outras coisas, mostram que, por dentro, a situação é muito pior do que já parece por fora. Como a análise feita por ela foi bem longa, eu separei aqui apenas os principais pontos. Acompanhe aqui comigo. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. Ela fala então sobre uma reunião que foi feita com o alto escalão do governo, onde Sidônio Palmeira, bem antes ainda de assumir a chefia da SECOM, já determina como será a postura do governo. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Daniela aponta que, segundo suas fontes de dentro do governo, a ideia do Sidônio tinha o apoio de Lula e de outros ministros, como o Rui Costa, da Casa Civil, mas que o próprio Galípolo, que viria a assumir a presidência do Banco Central depois disso, somente em janeiro, alertou Lula explicitamente sobre o que aconteceria. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Ou seja, Lula sabia muito bem e com antecedência que as medidas que o seu governo anunciaria fariam o dólar disparar. Mesmo assim, ele bateu o pé e seguiu adiante, e mesmo assim, depois que o dólar ultrapassou os R$6, Lula insistiu nas narrativas de que não era culpa do seu governo. Em outras palavras, Lula tinha plena consciência de que estava mentindo. Enfim, seguindo no dossiê de Daniela Lima, ela fala sobre a crise no início do ano. Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro, você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Ela cita o vídeo do Nicolas Ferreira, mas, como militante irredutível, ela diz, de forma mentirosa, que o vídeo continha desinformações. De qualquer forma, esse é um dos motivos que levam à conclusão que ela apresenta. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz textualmente para as pessoas, eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse, temos que manter
Mais uma vez, ela inocenta Fernando Haddad e tenta desvincular o nome dele dessa crise. Depois ela começa a detalhar os problemas internos envolvendo Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula. A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com, olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. Mas a pseudo-jornalista Daniela Lima ainda reservava mais informações dos bastidores para comprometer outra figura muito atuante, digamos assim, nesse governo: Janja. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Ou seja, ela participa quando não deveria participar, decide aquilo que não deveria decidir, atropela o próprio governo e Lula simplesmente não consegue controlar. Bom, a única solução encontrada até o momento por ele, segundo Daniela Lima, foi essa aqui. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Pois é. A que ponto chegamos? Um presidente da República precisa que sua esposa viaje para que ele consiga fazer o seu trabalho. E eu falo isso mesmo sabendo que o trabalho em questão é algo que eu não concordo com praticamente nada. Enfim, o fato é que Daniela Lima, uma das mais fervorosas militantes dos últimos anos, entregou todos esses pontos que acabam com a imagem de Lula perante os espectadores da emissora, que em sua maioria são eleitores do próprio Lula, tendo em vista que quem não vota nele não suporta mais assistir a Globo News, com exceção de pessoas como eu que precisam acompanhar para fazer esse trabalho de análise. Agora, fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito por ela, eu resgato aqui uma interpretação que eu havia feito algumas semanas atrás, quando Daniela Lima havia feito também algumas críticas a Lula, mas tentou desvincular o nome da Haddad dessa história. Ao que parece, ela pode estar já convencida de que politicamente Lula está destruído e que a alternativa seria então Fernando Haddad. Eu não sei se essa é a real intenção dela, mas a sua militância política travestida de jornalismo ultimamente tem se encaixado perfeitamente no que seria um plano para Haddad ser candidato em 2026. Pode ser que eu esteja viajando, mas essa situação toda, nós temos que concordar, está muito estranha. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários.